Viu aí? Gostou? Rapaz. Tô mais parecido com o senhor agora? Graça e paz, meu povo, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem aí ou tá meio baixinho? Baixinho? Vou aumentar um pouquinho. Você está com expectativa hoje de ouvir a voz de Deus no seu coração? Aleluia. Então eu quero convidar você a ficar em pé no seu lugar. Pegar a sua Bíblia, levantar ela comigo assim bem alto e falar assim, ó, essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Aleluia. Aproveita que você está com ela em mãos. Abre ela no Evangelho segundo João. No primeiro capítulo. Nós vamos ler a partir do versículo 43. João, capítulo 1, versículo 43. Na minha Bíblia começa assim: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, eram da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? E disse Filipe: veja e venha. Ao ver Natanael se aproximando, disse-lhe Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade ou não há dolo, depende da versão. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. E então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi embaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essas. E então acrescentou: digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Podem assentar aí. Quando o Espírito Santo ministrou essa mensagem ao meu coração, grande expectativa subiu ao meu coração de vir aqui hoje, ver o rostinho de vocês e entender o que Deus poderá fazer a partir dessa data. Tudo depende somente da nossa capacidade de atender a chamada dEle. Todo o desenrolar da nossa vida ministerial, da nossa vida particular, nossa vida sentimental, todas as áreas da nossa vida, elas estão sob o nosso controle, sob o nosso domínio. E a nossa vida ministerial também, ela está totalmente atrelada à nossa capacidade de dizer sim à chamada do Messias. Então, quando eu meditei sobre essa mensagem, isso aqueceu. Se hoje todos nós saímos daqui dizendo sim à sua chamada, dizendo sim à missão, dizendo sim ao que Ele tem separado para cada um que está aqui nessa igreja hoje, cada um que está aí pela live também nos assistindo, eu tenho ansiedade de ver o que Deus vai fazer no nosso meio. Amém? Porque logo em seguida que esses apóstolos chamados por Jesus aceitaram a chamada e decidiram viver de uma forma coerente com a sua chamada,
Logo em seguida eles começaram a ver milagres, ver sinais, ver curas, ver libertação. Eu não sei como está o seu coração nessa noite, mas eu tenho certeza de uma coisa: o meu está querendo ver essas coisas. Estou louco para ver os sinais de Cristo, ver os milagres, ver tudo se cumprindo, Lisa, nas nossas vidas, todas as promessas se cumprindo em nós e a partir de nós também. Essa é a minha expectativa. E eu também quero alinhar o seu coração para que também seja a tua expectativa nessa noite. Percebam uma coisa. Jesus, ele acaba de se batizar e ele é testemunhado por João Batista, que pregava sobre a vinda do Messias. E então, a hora que ele vê Jesus falando, ele fala aí, ó: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe aquelas mensagens que eu estava pregando para vocês até agora? Chegou a hora dela se cumprir, chegou o cumprimento dessa mensagem. E ele aponta de fato quem Jesus Cristo é: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então Jesus, ele é reconhecido por João, né? E seus discípulos, 2 de seus discípulos já começam a seguir. E então Jesus sai dali e vai para Galileia. E no caminho Jesus chama Filipe e disse-lhe: siga-me. E a hora que ele chama o Filipe e ele diz: siga-me, né? Filipe abre mão de ter dos seus afazeres para seguir Jesus. E aqui eu tenho um ponto para falar com vocês. Percebam que Jesus, ele foi intencional em tudo que ele fez o tempo todo. O tempo todo a missão de Jesus sempre foi muito clara, muito implícita na vida dele, e ele nunca perdeu tempo. Eu acredito que, como nos dias atuais nós temos também os nossos métodos de encontrar entretenimento, naquela época eles também deveriam ter o meio de se distrair, os meios deles de diversão, os meios deles de passar o tempo. Só que em momento algum você vê Jesus buscando entretenimento. Jesus está sempre buscando o cumprimento da sua missão, buscando a realização daquilo que ele foi enviado para essa terra para realizar, para cumprir. Então todos os momentos da vida de Jesus, eles são assertivos, precisos, cirúrgicos. Jesus, os lugares que ele caminha são intencionais. Ele foi para Galiléia porque ele sabia que ali ele encontraria discípulos para montar a sua equipe. E ele precisava, em primeira instância, formar essa equipe. Percebam que depois que ele começa a chamar os seus discípulos, formar a sua equipe, que então vem Jesus no capítulo 2 transformando a água em vinho, mas em primeiro lugar, qual que era a prioridade dele? A missão. Os sinais que evidenciam quem ele é, vêm como consequência, mas o alvo dele, a carreira dele, a prioridade da vida dele é a missão que ele veio cumprir. Cutuca o seu vizinho do seu lado e fala assim: você já sabe qual é a sua missão? Percebam uma coisa, esse evangelho todo, se você estudar ele, o evangelho inteiro, você vai ver que o autor João, ele aponta 7 sinais que Jesus apresentou na sua caminhada, no tempo que ele esteve aqui. Percebam que os outros evangelhos falam sobre milagres que Jesus realizou. Milagres. Só que esse evangelho fala sobre sinais que Jesus apresentou. E qual a diferença? A diferença é o seguinte: entendam que todo sinal, de fato, ele é um milagre. Mas nem todo milagre necessariamente é um sinal. A Bíblia nos ensina que quando formos prestar contas diante de Deus, alguns vão chegar lá e falar: Deus, em teu nome fiz milagres, em teu nome expulsei demônios, em teu nome fiz isso e fiz aquilo. E qual vai ser a resposta dele? Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Então nem sempre um milagre de fato é um sinal de quem está na nossa vida. E nesse evangelho
ele deixa de lado todos os milagres para apresentar os sinais de quem ele era, de quem Jesus veio. A missão desse evangelho é apresentar a divindade de Jesus, apresentar Jesus como o Messias prometido. E então ele separa alguns sinais. Por que os sinais? Porque fora predito que quando o Messias viesse, como o povo iria identificá-lo? A partir dos sinais. Entenda uma coisa. Quando nós estamos no nosso dia a dia normal, e a gente olha assim para o céu, está um céu lindo e maravilhoso. Esse é um sinal de que vai chover? Não. É um sinal que o dia vai ser um dia limpo, sim ou não? Você tem garantias disso? Que prova que você tem que não vai chover? Nenhuma. Mas só de olhar os sinais, de olhar o tempo, olhar o céu, você consegue discernir que tempo é esse. E o contrário também é verdade. A hora que você põe a cara na janela, o dia está nublado, as nuvens carregadas, raios, você olha no horizonte assim, você já vê as nuvens todas, né, derramando água para todo lado. Isso não é um sinal de que vai chover? Então, o sinal evidencia aquilo que está para acontecer. Os sinais nos mostram, nos alinham, nos ensinam, nos dá diretrizes de como pautar as nossas decisões hoje. E os sinais que o Messias viriam eram todas as atitudes que ele estava fazendo, todos os milagres que ele estava apresentando, todos as atitudes assertivas que Jesus teve evidenciaram quem ele era. Porque em momento nenhum você vê Jesus desperdiçando tempo, pelo contrário, sempre mostrando que ele está ativo no seu ministério, ativo na sua chamada, executando o seu plano de vida, executando a sua missão de vida. Então, João deixa isso muito claro quando ele escreve esse evangelho, evidenciando os sinais, porque os sinais atestam quem Jesus era para aquele povo. Por que eu estou falando disso, meu povo? Porque conta a história, quando nós vamos estudar o Jesus histórico, que existiu outros movimentos messiânicos antes de Jesus. Outras pessoas se dizendo Messias. Outras pessoas se intitulavam libertador, se intitulavam mestre. Mas na verdade eles não tinham os sinais de que Jesus tinha. Eles não tinham sinais que de fato eram o Messias. Eles tentavam ser, o Messias pela força. Pegavam em armas, sabe? Queriam ir para cima do Império Romano com guerras, pegando em armas, montando uma força armada de fato, montando rebelião, fazendo tudo o que Jesus não fez, eles faziam. Então o povo já estava falando, mais um que veio, né, se dizendo o Messias. Jesus, ele enfrentou no seu tempo algumas barreiras que talvez hoje também nós podemos enfrentar quando nós nos dizemos cristãos. Há um tempo atrás eu me lembro que era um título, um nome de até respeito, né? Você era um cristão, era crente, as pessoas te respeitavam. Hoje em dia, meu irmão, o povo faz chacota da nossa cara. Eu vi na internet aí um vídeo de um movimento LGBTQI+, YZ, toda aquela sigla gigante lá, tirando sarro de um batismo. Tinha um pastor dentro da água batizando um discípulo, e eles tacavam coisas no pastor, atiravam pedras, lixos, xingavam, balançavam a bandeira lá do movimento deles lá. A gente viu também na internet que pessoas invadiram as igrejas, né, para poder protestar, fazer protestos contra a política dentro da igreja. Então assim, hoje nós enfrentamos uma fração do que esse povo que nós estamos falando enfrentou. E Jesus, quando ele se apresentou o Messias, quando ele disse, eu sou o pão da vida, ele não foi bem aceito, não, pelo contrário, muitos daqueles que o seguiam, pararam de o seguir, porque falaram que duro era esse discurso. Quando Jesus se apresentou, falando que aquele que
que tiver parte com ele, comer do seu corpo, beber do seu sangue. Isso escandalizou a comunidade que ele estava tentando se apresentar o Messias. Pense em uma coisa, gente, o Messias estava lá, na frente desse povo, mas não conseguiu ser reconhecido, mesmo evidenciando todos esses sinais. E aí você acha que a pegação de pé do LGBT é muito? Hoje a nossa missão, ela precisa ser muito mais assertiva, sabe? Muito mais latente. Precisa ser uma missão com um senso de urgência muito grande no nosso coração. Nós não podemos mais, Lisa, perder tempo brincando de clube de crente, sabe? Vem aqui, eu prego para vocês, aí depois a Lisa vem e prega para vocês, depois meu pai vem e prega para vocês, depois o presbítero vem e prega. Nós precisamos fazer o que Jesus fez, caminhar por essa terra no dia a dia, na luz do dia, indo de cidade em cidade, evidenciando os sinais de que o Messias havia chego. E percebam uma coisa, quando Jesus chamou Filipe, imediatamente ele reconheceu como o Messias e o seguiu. E já começou a trabalhar, sabe como? Chamando Natanael. Vamos ver aí o versículo 44, 43, o primeiro que nós lemos. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Quem segue, você seguiria uma pessoa que você não conhece? A pessoa que está andando no meio da rua e fala assim para você: vamos ali. Você vai, Dani? Se alguém te chama assim? Não vai, né? Você vai, Gê? Chega nem perto, né? Por que então Filipe decidiu seguir Jesus? E Filipe, não contente, no versículo 44, como André e Pedro eram da cidade de Betsaida, Filipe também era de lá, ele encontrou com Natanael e disse-lhe: achamos aquele quem Moisés escreveu. Ele encontrou o Messias, identificou que Jesus era o Messias. E quando ele encontrou isso, entendeu quem Jesus era, entendeu que a sua esperança e expectativa estava ali na frente dele, ele não se contentou em ficar com isso para ele, Michael, ele já foi atrás do amigo. E olha que interessante, a hora que ele chama Natanael, a primeira coisa que ele fala: achamos aquele quem Moisés havia dito, que Moisés escreveu na lei. Gente, a gente só acha aquilo que a gente procura, sim ou não? Meu pai, quando ele ia me corrigir, ele falava assim, várias vezes antes da correção, ele falava assim: quem procura, acha. Você está procurando, você vai achar. Sabe aqueles alertas que os pais vão dando, que a sua está chegando? Era assim em casa. Aí depois do quem procura acha, era o nome da cinta. Tinha a Brookfields, a Filomena. Cada cinta tinha um nome. Ele, depois você vai ter uma conversa com a Brookfields. Quem procura acha. É assim também lá, Dani, com os meninos lá. Vai avisando. Uma hora o caldo entorna, né? Então, quem procura... Se Felipe vai diante de Natanael falando para ele: achamos, é porque ele estava procurando. Então ele encontra aquilo. E Lisa, eu fico imaginando que a expectativa e essa expressão do jeito que ela está posta aqui, eu não consigo ler isso sem colocar a emoção que o texto apresenta. Ele está escrito assim, entre aspas: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu. Eu acredito que ele chegou lá, sabe, esbaforado na porta de Natanael: vamos, meu filho, vamos, achei aquele lá, vamos, nós achamos, estamos lá, vamos que eu vou te mostrar aquilo que nós estávamos procurando. Não vamos mais precisar procurar, porque nós encontramos. Sabe aquele tempão que nós ficamos vagando, sem ter sinais, sem ver, sabe, sem saber para onde ir, perdidos, sofrendo, na angústia, na expectativa, nós encontramos. Cutuca o seu vizinho e fala assim para ele: é hoje que você encontrou o Messias, aleluia. Eu não sei o que é que você veio procurando aqui nessa noite, mas eu tenho certeza de uma coisa:
aquele que tem todas as coisas para te dar, para transformar, poder para transformar qualquer situação, Ele está aqui nessa noite. E você pode também, assim como Filipe, como Pedro, como André, como Natanael, ter de fato um encontro com Ele e encontrar junto aquilo que você mais busca nele. Quem sabe o preenchimento da sua alma que está vazio, quem sabe a fuga para um problema, a solução de uma situação, quem sabe um escape, um livramento, quem sabe uma intervenção, um favor urgente, um favor, um milagre. O que é que você está procurando? Filipe e Natanael procuravam pelo Mestre. E eu fico imaginando esse bate-papo dos dois. Eu não quero apressar aqui que nós vamos entrar nisso, mas depois de um tempo, imagina os dois conversando. Fala assim, caramba meu, depois da multiplicação de pães, depois de ver Lázaro ressuscitar, acho que eles cutucaram o outro e falaram assim, ainda bem que você aceitou esse chamado, Filipe. Ainda bem que você foi lá me chamar. Ainda bem que você ouviu a voz dele e hoje nós estamos aqui testemunhando tudo isso, porque um dia você ouviu a chamada dele. Agora eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Querer o favor dele todo mundo quer. Mas você tem ouvido a voz dele? Você tem ouvido ele te chamando? Como ele disse para Filipe, siga-me. E Filipe de pronto atendeu e já foi trabalhar, já foi chamar um amigo, já foi apresentar Jesus como o Messias. E você tem ouvido a chamada dele? Você sabe para o que é que ele tem te chamado? O que é que ele espera da sua vida? O que é que ele te comissionou a realizar? O que é que ele planejou fazer através da sua vida? Quantos Natanaéis que estão por aí esperando você se posicionar e aceitar a sua chamada? Quantas pessoas que estão por aí também perdidas, como eles estavam procurando algo sem encontrar. E então vem Filipe com a solução para a busca de Natanael. Será que hoje nós vamos sair daqui um monte de Filipe? Sim ou não, meu povo? Pelo menos um Filipe tem aqui. Então vai vir pelo menos um Natanael. Há quanto tempo você não ouve a voz de Jesus? Há quanto tempo você não ouve Ele te chamando? Há quanto tempo você não tem mais períodos de relacionamento com Ele para conseguir identificar quem de fato Ele é para você? Ou se um momento da sua vida você já ouviu, o que é que você tem feito com a chamada que Ele te fez? Nós precisamos seguir o exemplo do Mestre, seguir o exemplo de Jesus, Jair, que o tempo todo priorizou a sua missão. E se nós também recebemos uma chamada, recebemos uma missão, porque é que sempre a nossa vida financeira vem em primeiro lugar, e depois a nossa vida familiar, e depois a nossa saúde, e depois tudo, para em último lugar a igreja e o ministério. Essa vida aqui, ela é passageira e ela vai chegar ao fim. E então nós teremos acesso a uma vida que é eterna. E viveremos eternamente ao lado dele, governando com ele. O projeto primário de Deus sempre foi ter relacionamento com o povo. Não deu certo no jardim porque o homem priorizou aquilo que ele queria em primeiro lugar. Ele queria comer uma fruta. Foi tentado, foi iludido e comeu, porque ele priorizou o que ele queria, suas vontades. Depois ele tenta mais uma vez ter relacionamento com o povo vai
Você é teimoso pra caramba. Fica um tempão como escravo no Egito. Então Deus vai lá e liberta eles para ser o Deus deles. Afinal, depois de 400 anos, 4 gerações dentro do Egito, de escravidão em escravidão, quando eles encontrassem o libertador, eu acredito que deveria ser uma paixão incrível, né, Lisa? Poxa, aquele que nos resgatou de 400 anos, eu vou servir esse Deus até o meu último fio de cabelo. E depois dele, careca também. Mas nem isso foi o suficiente. O projeto de Deus era tabernacular com o povo no meio do deserto, porque ele falou: tirei esse povo do Egito, agora eu vou ser o Deus dele, vou habitar no meio deles. Não deu certo. Porque ele chamou Moisés para dar as diretrizes de como seria a construção do tabernáculo, os utensílios do templo. Aí ficou 40 dias lá em cima, o povo se corrompeu, foi atrás mais uma vez do que queria, foi atrás das suas vontades, e mais uma vez então o povo se afasta de Deus. Por consequência desse afastamento, precisa guerrear bastante para sobreviver, conquistar uma terra, é cativo, enfim, a história vocês já sabem, senão vai ficar muito longa essa mensagem. E então Deus envia o Messias, que, evidenciando os sinais, deveria ser acolhido, amado. Afinal, finalmente, o segundo Adão veio remir a terra, nos ligar a Deus. Nossa, agora a nossa salvação chegou. Mas não, mais uma vez, o ego falou mais alto. Crucificaram Jesus por conta de ego. Armaram contra a vida dele, tramaram contra ele. Só que eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração. Com aquele sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, ele estendeu a mim e a você a última chance de vivermos eternamente com ele em grande glória. Porque no Apocalipse fala que João, quando viu a cidade santa que estava sendo preparada, e ela vai descer, e nós mais uma vez vamos habitar com Deus. Só que essa, Lisa, vai ser a última. Nessa, G, não vai ter espaço para aqueles que pensam só no seu umbigo, não vai ter espaço para o ego, não vai ter espaço para o que eu quero, não vai ter espaço para o que eu gosto. Lá só vai ter espaço para uma coisa: para a glória de Deus. Nem templo vai ser projetado na Nova Jerusalém, Lisa, porque o templo será Deus, o templo será Jesus. A glória de Deus, ela não vai se limitar a 4 paredes. Ela estará disponível a todos nós o tempo todo, onde nós estivermos junto com Ele. Só que Deus chamou algumas pessoas para trabalhar e povoar a Nova Jerusalém. Chamou a mim, chamou a você. Chamou a tantos outros que há mais de 2000 anos entregam as suas vidas. Alguns, inclusive, são martirizados por conta dessa mensagem. Esse Natanael que nós estamos falando, a tradição muda o nome dele para Bartolomeu. Natanael quer dizer Deus deu. Bartolomeu é uma junção de palavras. Bar quer dizer filho de, né? Aí Ptolomeu, segundo os gregos, né? Então ele seria filho de Ptolomeu. Mas a Bíblia não apresenta isso. Isso foi a tradição que quem disse. E a tradição também conta que São Bartolomeu morreu esfolado, arrancaram a pele dele. E a imagem que é pintada na Capela Sistina de São Bartolomeu é ele sem a pele, segurando com uma mão a sua pele e em outra mão segurando lá um utensílio. Então veja que pessoas decidiram ir tão fundo na sua chamada, e tão fundo naquilo que Deus chamou, que Jesus comissionou para viver,
que estavam dispostos, Dani, a entregar a sua vida, de fato perder a sua vida por amor a Deus. E o que é que nós temos feito da nossa chamada? A missão para esses discípulos, eu acredito que não começou quando Jesus chamou. Eu acredito que a missão para eles, e vejam bem, eu estou falando que eu acredito, tá? Isso não é regra, é o meu jeito de ler as coisas. Eu acredito, Jair, que a missão deles começou desde quando eles foram ensinados que um dia viria o Messias. E o Messias faria isso, faria aquilo, curaria, o Messias ressuscitaria, o Messias traria consigo as evidências do poder e da glória de Deus. O Messias ensinaria a respeito de um reino vindouro. O Messias viria, e eu acredito que foi isso que já trouxe o senso de missão para esses discípulos, a ponto deles ir buscar, procurar, estar atento, estar lendo os tempos e os sinais da vinda do Messias. E é interessante que aqui nós temos duas probabilidades. A primeira, ou esses discípulos eram mais velhos que Jesus, por ser mais velhos, nasceram antes de Jesus. Sabiam porque viveram o que Herodes fez quando descobriu que nasceu Jesus. O que Herodes fez? Matou todas as criancinhas de 2 anos para baixo. Então, dadas as exceções, Jesus foi o único sobrevivente desse período, o único que tinha a idade, da mesma idade de Jesus, mesma faixa etária, era ele, porque todas as crianças foram mortas por Herodes. Ou a segunda opção é que eles eram mais novos do que Jesus e ouviram dizer sobre tudo o que aconteceu. E de uma coisa as duas hipóteses não podem fugir, que eles viviam a geração do Messias. O Messias já estava no meio deles, porque foi o que corrompeu o coração de Herodes, essa mensagem, a descobrir que o rei dos hebreus havia nascido. Então Herodes ficou endemoniado e mandou matar todas as crianças, porque sabia o que aconteceria quando o Messias chegasse. Então acredito, Lisa, com base nisso que eu falei aqui, que esses discípulos viviam seus dias sempre falando: será que é esse? Será que é aquele? Será que é aquele? O Messias está entre nós, ele já nasceu. Eles precisavam procurar por um homem com algumas características, mostrando alguns sinais. Só que para mim e para a sua vida nós não precisamos mais procurar isso. Nós só precisamos abrir o nosso coração, porque a Bíblia nos ensina que Ele está à porta e bate. Nós não precisamos procurar a felicidade plena, nós não precisamos procurar aquilo que nos preenche, aquilo que nos completa, na bebida, na prostituição, no sexo, em qualquer outro lugar, não. Tudo se completa quando Ele entra na nossa vida, e Ele está diariamente nos dando a opção: deixa eu entrar, me deixa eu entrar. Deixa a sua vontade de lado um pouquinho, olha para mim, escuta que eu estou batendo aqui na porta. Deixa o teu ego um pouquinho de lado, foca na missão. Lembra que existe um Deus, que existe Jesus, que um dia te chamou, te comissionou para ter uma vida com Ele e trabalhar em prol de um reino vindouro, proclamando a mensagem do arrependimento e consigo a salvação. Percebam que a Bíblia fala sempre sobre arrependimento, porque nós temos uma raiz ruim, Maico. Então nós sempre somos levados a nos arrepender daquilo que fazemos, Lisa. Eu sei que cada um vai em uma intensidade da ruindade, né? Tem uns que parece que quer ver a ruindade de fato acontecendo. Outros nem tanto, mas sabe também que tem algo que pode melhorar. Uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali. Talvez não estava fazendo de fato o que o assassino faz. Só que a Bíblia também diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus.
E para Deus não tem pecadinho ou pecadão. É pecado e ponto final. Nós julgamos as pessoas. Não, aquele mentiu, então o pecado dele é menor. Aquele assassinou, então o pecado dele é maior. Para Deus fede igual. Para Deus tem mau cheiro do mesmo jeito. Deus nos chama para ter uma vida santa, uma vida assertiva, uma vida, sabe, coerente com a nossa missão de vida. Nós não podemos ter sido chamados, aceitado esse Jesus, aceitado essa vida e viver de outra forma, não. Nós temos os exemplos de pessoas que viviam procurando. Vamos ver o que a lei diz. O que foi que Moisés disse sobre o Messias? Vamos procurar aí, porque se ele está aqui no nosso meio, a gente tem que cavar aqui dentro para conseguir identificar quem ele é. Poxa, Moisés está muito longe. Quem foi mais perto? Os profetas. Vamos ver os profetas aí. E procuravam saber quem de fato era aquele que viria e ia trazer consigo a manifestação dos sinais da vinda do Messias. Então perceba que quando a Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos, é porque já havia uma grande necessidade da vinda dele e também uma grande expectativa de que ele viesse. E olhando para os dias atuais, eu também vejo a grande necessidade de que ele venha. Ontem minha mãe me mostrou um vídeo do que tem acontecido em grandes eventos no nosso país. Um tal de Palusa, como que é? Lollapalooza, né? Gente, que aberração que aconteceu naquele lugar. Vou falar que só tem crente aqui hoje mesmo, ninguém vai... Vocês prometem que vocês não vão ficar escandalizados? Não fui eu, tá lá, um vídeo, tá na internet, procura que vocês vão ver. A cantora, quer dizer, a mulher estava gritando no microfone lá, se dizendo cantora, abaixou a roupa e fez xixi em cima de um fã. Ela deitou o fã lá no palco, fez xixi em cima dele lá, ao vivo, a cores, aí todo mundo aplaudindo. Tá ainda, tá. Essa é a comunidade que nós vivemos, meu povo. Então isso me faz entender que nós temos grande necessidade de que ele volte. Jesus precisa voltar. Não sei se já está assim, bem aceito, né? Diz que tem um candidato aí que está tramando visitar a casa de deputados, mapeando onde que os deputados moram para ir fazer protesto na família, na esposa, nos filhos. Qual é a mensagem subliminar que ele está passando para os seus militantes? Vamos pegar todo mundo da família dos deputados. Está aí, gente, está declarado, está aí, ó, não tem mais censura, não tem nada. Aliás, tem para nós, né? Daqui a pouco alguém aparece aí querendo lacrar a gente, mas a gente precisa falar. Os dias estão dias difíceis, dias terríveis. Jesus precisa vir, sabe? Só que nós não precisamos fazer como eles faziam naquela época de ir procurar onde é que Jesus estava, porque ele já veio uma vez e ele enviou o seu Espírito que está diariamente diante de nós, nos dando a oportunidade de aceitar e viver com ele. Viver para ele. Viver esse pouquinho tempo que nos resta. Nossa, gente, se eu conseguisse expressar com palavras o que ele colocou no meu coração a respeito do tempo que nos resta. É uma urgência muito grande, Lisa. Não dá mais, sabe, para a gente deixar para depois, não. Nós precisamos acordar, dormir e acordar pensando nisso. Preciso me aprofundar em Deus, preciso me aprofundar em conhecimento. Eu preciso conhecê-lo a cada dia mais, para que os sinais que ele está na minha vida também sejam notados por aqueles que estão procurando a salvação, procurando uma saída, procurando um escape. Aqueles que precisam da mão estendida. E eu preciso avançar aqui porque o esboço está longo aqui. Meu Deus, sempre que eu faço isso, toda vez que eu faço esboço, ou eu não uso ou não dá para usar, porque Jesus Cristo de Nazaré. E então a hora que Filipe falou para ele, né, para Natanael,
achamos aquele que Moisés escreveu, os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Então Natanael vira para ele e fala assim: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A gente estava procurando em Jerusalém. A gente estava procurando nas melhores capitais, nas melhores cidades. Afinal é o Messias. De Nazaré. Nazaré é como se fosse uma cidadezinha lá de Itapipoca. Para ajudar, ela ainda era considerada a Galiléia dos gentios, a região da Galiléia dos gentios, ou seja, de um povo misturado, de um povo que não era uma raça puro sangue. Eles eram meio fuçados. Então, naturalmente, eles já tinham preconceito com aquela região. Aí o Messias vem de lá e fala: mas puxa vida, podia vir de qualquer outro lugar, veio de Nazaré. Isso também me ensina algo. Perceba uma coisa. Jesus, com a sua vida, ele nos ensina que ele não segue parâmetros e protocolos mundanos, terrenos, e ele nem veio simplesmente suprir a nossa expectativa sobre A, B ou C. Não, ele veio realizar a sua missão e ponto final. Se nós quisermos participar disso, e como consequência teremos um galardão, nós precisamos amoldar a nossa vida, aceitá-lo, abrir mão de algumas coisas, nos arrepender de outras, e então nós temos condições de caminhar com ele. Quando o jovem rico o perguntou: Jesus, o que eu preciso fazer para ser teu discípulo? Aí o que Jesus falou para ele? Vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres lá, desaparece com tudo que você tem. Aí ele falou: dura coisa me pediste. Não estava disposto. Poxa, vamos e convenhamos, gente, vamos trazer para os dias atuais. O quanto a gente investe na vida de pessoas, vai na casa, visita, dá ouvido, atende de madrugada, leva para a clínica de recuperação, leva para o hospital, leva para ter filho, vai buscar, levar a mãe na cadeia para ver o filho. A gente investe na vida das pessoas, arruma cesta básica, faz movimento, arruma doação. Nossa, a coisa é para ver se a pessoa fica dentro da igreja. Ver se a mensagem transforma a vida dela, sabe? Faz a ficha cair. A gente investe nisso. Sabe o que Jesus fez? Quer me seguir, vem. Não quer, amém. Quer me seguir? Eu não vou me amoldar ao seu padrão. Eu vim de Nazaré, cara. Enquanto todos esperavam um rei pomposo vindo no cavalo branco, ele veio de Nazaré, e quando ele foi reconhecido como um rei, ele montou, foi no burrinho. Ele não vem simplesmente fazer a nossa vontade, suprir as nossas necessidades. Isso vem como consequência de quem ele é. E o convite que ele tem nos feito hoje é abrir mão da nossa ótica, escolher abrir mão daquilo que nós esperamos, ou que nós às vezes até colocamos como uma necessidade, um requisito. Ah não, eu só vou entregar minha vida para ele se acontecer tal e tal coisa. Só vou me aproximar de Deus, só vou me doar para o ministério, só vou trabalhar para Jesus se dentro da minha cabeça e dos meus pensamentos, formatados pelo meu estilo de vida, pela minha criação, pelas minhas experiências de vida, eu entender que então Jesus, ele precisa de mim. Jesus, ele está te chamando para abrir mão da ótica, do ego, daquilo que você espera, para aceitar o que ele tem para te dizer. E o que ele tem para você hoje é que ele é quem é, ele não vai mudar. O que ele tinha para esses discípulos é que ele era de Nazaré, ponto final. E aí, vai seguir ele ou não vai? Ele não muda o discurso dele. Quando os discípulos, a multidão que o seguia começou a abandonar, quando ele se disse o pão da vida, ele vira para os 12, esses 12 eleitos que caminhavam junto com ele, e fala: e vocês, não vão também?
Percebam que a proposta de Jesus não veio se curvar ao mundo, mas trazer sinais para que o mundo o reconhecesse. Então a responsabilidade de procurar e de reconhecer é de quem? Nossa, Ele está sempre lá. Ele vai estar sempre lá. É sua responsabilidade ir atrás dele. Sua responsabilidade investir tempo com Ele. É sua responsabilidade colocar-se diante do espelho e entender do que é que você precisa se arrepender para que Ele possa concluir então uma boa obra na sua vida. Vai ficar bom, tá bom, gente? Prometo. A mensagem vai ficar boa, 1 hora. E então Filipe responde aquela negativa, aquele desdém do Natanael, falando assim: meu irmão, vem e veja. Vem ver. E esse é um convite a você deixar de olhar as coisas sobre o seu ponto de vista, o seu preconceito, e começar a enxergar os sinais. Você quer entender Jesus? Você quer caminhar com Ele? Vem e vê. É simples de resolver. Às vezes minha esposa me pergunta algumas coisas, eu falo para ela: só tem um jeito de descobrir, vida. Indo lá, fazendo. Ah, mas será que vai dar certo? Só tem um jeito de descobrir. Fazendo. Será que fulano vai estar lá? Não sei. Vamos lá que a gente vai descobrir. Quer ver se tudo isso que eu estou falando é verdade? Vem e vê. Aceite essa transformação de vida. Aceite o que Jesus te propõe. E perceba que Natanael, por mais que ele tinha uma visão ruim sobre Nazaré, ele falou assim: caramba, tá bom, eu vou lá ver. E foi, ele não ficou paralisado. Mesmo que ele não conseguia ter o ânimo que Filipe tinha, porque Filipe viu, ele não viu. E Filipe chegou lá empolgado, ele não estava empolgado. Por mais que ele estava nesse estado de espírito, por mais que ele não tinha força, por mais que ele não tinha expectativa e esperança, sabe o que ele fez? Foi ver. Vamos ver, né? E quando ele chegou lá, ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: está aí um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Percebam uma coisa: do mesmo jeito que eu falei que eles tinham expectativa sobre a vinda do Messias e por isso ele procurava, Jesus também tinha expectativa de montar a sua equipe de discípulos. Então ele também estava esperando Natanael chegar, porque ele já havia contabilizado que Natanael seria um dos seus 12 discípulos, um dos 12 apóstolos. Isso me faz entender uma coisa, Dani. Quando Jesus enviou um convite à sua vida, na sua direção, na sua família, é porque Ele já visualizou que lá na frente Ele vai fazer parte da sua história, vai mudar a sua história. Sabe, você vai ser uma das discípulas de Jesus. E Ele já tem essa expectativa também de ver você chegando junto com a sua família. Como Ele já estava esperando Natanael chegar, e quando Ele viu Natanael vindo, Ele disse. Ele nem esperou Natanael chegar, Ele não... Quando vinha... Ele já liberou a palavra, aleluia. Eis aí um israelita. E por que ele fala isso, né? Um israelita em quem não há dolo ou não há falsidade. Aqui ele faz uma menção à vida de Jacó, um dos patriarcas desse povo, né? Esses discípulos, eles estudavam a lei, estudavam a história, estudavam os profetas, eles sabiam da sua identidade, sabiam quem eles eram. E quando Jesus aponta isso, que ele era um israelita em quem não há falsidade, quem não há engano, ele está falando, está se remetendo a Jacó, que se tornou Israel, mas antes ele era o Jacó, um enganador. E então perguntou Natanael: de onde você me conhece para você estar me comparando com Jacó? Aí Jesus respondeu para ele: eu o vi, e você ainda estava debaixo da figueira antes de Filipe o chamar, eu já tinha te visto. Aleluia, tia. Sabe o que isso me ensina?
que por mais que no meio do caminho eu dei minhas cabeçadas, Ele já tinha me visto aqui hoje, ministrando essa palavra para vocês. Por mais que você está aqui hoje enfrentando qualquer tipo de dificuldade na sua vida, Ele já te viu lá no amanhã, Ele já sabe como vai ser os teus dias lá para frente. E Ele tem como te dizer isso, Ele tem como te falar, te mostrar e te apontar qual é o teu propósito de vida, qual é a tua missão de vida, porque Ele já te viu lá. Assim como Ele já havia visto Natanael debaixo da figueira. O que isso nos ensina? Lá era um lugar de muito sol, meu povo. E a figueira, ela conseguia fazer sombra. E quando havia um momento de paz, um momento que eles tinham um período para meditação, que o povo separava tempos, períodos para meditar. Então eles iam com a lei, com a Torá, iam com os sábios, com os ensinos, para debaixo de onde? A figueira, onde tem sombra no meio da Palestina, meu povo, o sol. Eles iam atrás da sombra para meditar na palavra de Deus. E então, Jesus já havia visto Natanael meditando. Jesus já havia visto Natanael em um momento separado dos demais, em um momento que ele se separou justamente para ter comunhão, para buscar uma revelação através das Escrituras, uma revelação de quem Deus é. E de fato ele conseguiu lograr êxito nisso. Isso também me ensina que todas as vezes que nós nos separamos, nos santificamos, sabe, todas as vezes que nós reservamos tempo para ir atrás de Jesus, Ele nos vê. Sabe, Jesus te viu quando você se separou para orar, Jesus te viu quando você dobrou o teu joelho para orar na tua casa, Jesus te viu quando você fez uma oração pedindo socorro, pedindo clareza, pedindo iluminação. Jesus te viu lá, aleluia. Não pense você que você não faz parte dos planos dele, faz sim, e ele te vê em todo tempo, porque ele tem expectativas sobre a sua vida e sobre a missão que tem na sua vida também. Gente, eu vou pular aqui para a gente caminhar para o fim, senão tá achando que é culto de domingo hoje. Jesus disse para ele que ele havia visto. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus disse: você crê porque eu disse que te vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus fala de algo que eles conheciam, que era a história de Jacó, que viu os céus abertos, uma escada onde anjos subiam e desciam. Só que ali eles faziam isso em Betel. E agora Jesus está falando isso, que o anjo vai subir, eles vão ver o anjo subindo e descendo sobre quem? Sobre ele, sobre o Filho do Homem. E para a gente encerrar, caminhar para o final. Quando Jesus sai dali, vai formando a tua equipe, apresentando os sinais. Esse evangelho todo mostra 7 grandes sinais da divindade de Jesus, como eu disse aqui no começo E os discípulos, os 12, estavam sempre presentes. Natanael, sendo um dos 12, estava presente em todos os milagres e sinais que Jesus fez. De fato se cumpriu o que Jesus disse, que somente aquela revelação dele debaixo da figueira ainda era só o mel na chupeta. Ele viria coisas muito maiores. Só que aquela fala de Jesus não está se remetendo somente aos sinais. Porque, como eu disse, milagre acontece por quem Ele é. Nós vamos viver milagres por quem Jesus é na nossa vida. Você vai ver milagre hoje, em nome de Jesus, você vai ver milagre. Você vai ver milagre, meu irmão, você vai ver milagre, Jair. Você vai ver você colocando mão nas pessoas, elas sendo curadas em nome de Jesus. Sabe, todas as vezes que eu olho para você, Jair, eu já comentei isso com a Lisa, e eu vou chorar. Eu consigo ver um ministério tão lindo na sua vida. Sabe, eu sinto que Deus tem algo muito sobrenatural para realizar através da sua vida.
Aleluia! E a expectativa que isso gera no meu coração, Lisa, é de ver essas palavras de Deus se cumprindo ainda nos dias de hoje. Ver coisas muito maiores do que simplesmente uma revelação. Nós vamos ver milagres, isso nós veremos, porque Ele é assim. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós veremos os milagres. Agora, lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, ele nos apresenta então o fruto do nosso trabalho. Experimentar milagre é parte da jornada. Apocalipse fala da vinda, fala da Nova Jerusalém. E olha só o que eu separei aqui, capítulo 21. Todo esse capítulo fala sobre a Nova Jerusalém, mas para a gente economizar tempo, eu quero pular para o versículo 13. Que ele vai descrevendo como ele estava vendo, a visão que ele estava vendo da Nova Jerusalém. A visão que estava vendo, é claro. A visão que ele teve da Nova Jerusalém. E então ele começa a descrever que havia 13 portas ao oriente, 3 ao norte, havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. No versículo 14 ele fala sobre o muro. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele estava o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Fica de pé no seu lugar. Uma missão que se iniciou talvez de uma maneira intencional somente para Jesus e despretensiosa para os discípulos, que foram descobrindo quem Jesus é ao longo do caminho, foram aprendendo com o Mestre, foi vendo os milagres e os sinais, a ponto de entregar a sua vida. Então eles não tinham clareza do final do caminho. Mas como o salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, eles foram experimentando, Lisa, os passos que eles davam com Jesus. Era suficiente para eles viver cada dia ao lado do Mestre, com a expectativa de quê? De gozar desse momento, de viver o presente. Só que eles mal sabiam o que estava preparado, que só veio ser revelado em um tempo onde eles já não viviam, muitos deles já haviam morrido. E João teve essa revelação, que nos planos de Deus, para a nova cidade onde Deus vai mais uma vez tabernacular no meio do povo, os muros que falam sobre proteção, os muros que falam sobre algo que precisa ser firme, precisa ser sólido, estavam sustentados sobre 12 fundamentos. E cada um desses fundamentos carregava o nome de cada um dos apóstolos. 12 fundamentos, 12 apóstolos. Isso me ensina que tudo o que eles fizeram na sua vida, a vida que eles entregaram na missão, tem um salário de ser fundamento para uma vida vindoura. Aleluia! Eles não fizeram pela promessa de que um dia o nome deles estaria nos fundamentos. Eles entregaram a sua vida por paixão sobre quem Jesus era para eles. E é esse convite que eu quero fazer para você nessa noite. Que você decida viver a sua vida, viver os seus dias com paixão em quem Ele é, mas não olhar as suas necessidades e esperar que Jesus vá supri-las. Pelo contrário, que você decida você se modificar para se adaptar àquilo que Ele espera de você. E olha só, no versículo 18 fala assim: o muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro puro. Os fundamentos do muro das cidades, do muro da cidade, que era onde estava o nome dos apóstolos, eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com zafira, o terceiro com calcedônio, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, e o sexto com sárdio, e o sétimo com crisólito, e o oitavo com berilo, e o nono com topázio, o décimo com crisópraso, trava a língua isso aqui, o 11º com jacinto e o 12º com amestiza.
Então as melhores joias, as melhores pedras preciosas que haviam para aquela época, é o que João viu separado como legado para aqueles 12 discípulos que entregaram a sua vida em prol dessa mensagem. E hoje nós só temos o que nós temos aqui pela vida desses 12, pela missão que esses 12 aceitaram. E hoje eu quero te fazer um convite também, que você decida também sair daqui hoje vivendo uma missão, não aceitando mais passar um dia sem falar sobre a tua missão, ou então não aceitando a circunstância de passar os seus dias sem nem saber qual é a tua missão nessa terra, sem nem saber o que é que Ele espera de você, sem nem saber qual a expectativa que Jesus tem sobre a sua vida. Eu quero te dar uma dica: comece se olhando no espelho, buscando em você motivos para o arrependimento. Quanto mais motivo você encontrar para se arrepender, você vai ver que mais perto de Jesus você vai chegar. E mais fácil a missão vai ficar, mais clara ela vai ficar. E a sua vida vai ser levada a um novo nível de experiências com Deus. Amém, meu povo? Quero pedir para que você curve sua cabeça. Enquanto nosso apóstolo vem aqui fazer uma oração por nós, quero pedir a Deus que Deus venha nessa noite fazer com que essa mensagem, Pai, caia como semente em terra fértil nos nossos corações, Pai. Deus, que como a missão de vida desses 12 discípulos ficou muito nítida, muito claro, muito bem, posta, que essa missão também possa ficar assim nas nossas vidas, Pai. Que todos os nossos dias possam ser pautados pela Tua porção para nós desse dia. Eu peço que o Senhor se revele a nós, Pai, em sonhos, se revele a nós, Pai, em um momento íntimo, assim como Natanael sabia uma maneira específica que Jesus ia chamar a sua atenção, que a nossa atenção também possa ser chamada pelo Teu Espírito Santo de uma forma, Pai, que nós sabemos identificar que é a Tua voz falando conosco. Aumenta em nós a sensibilidade ao Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, nos dê força, coragem, Senhor, de encarar o espelho, buscando, Senhor, motivos para o arrependimento, buscando motivos, Senhor, para transformar a nossa vida e nos adequar aos Seus padrões, Pai. E todas as vezes que o nosso inimigo tentar soprar no nosso coração, na nossa mente, Pai, que o nosso padrão, o nosso ego, a nossa vontade precisa ser satisfeita, que essa seta caia por terra em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que a nossa missão seja sempre latente, Pai, presente na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós confiamos em um Deus que nos comissiona e nos dá recurso, Pai. Nos envia e nos garante. Então eu te peço que a cada um que está aqui, o recurso necessário para o cumprimento da sua missão possa chegar, Pai. Em nome de Jesus, e que nós possamos ser abundantemente, Senhor, plenos de experiências sobrenaturais contigo, Pai. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus aí, meu povo?